Rotep, família! Eu sou Jana Mon. Eu sou Catiúcia Ribeiro. Você está ouvindo o Africafé. Um café e um podcast bem quentes, por favor, Catiúcia. Claro, Jana Mon. Mas se quiser um expresso nas outras mídias sociais, estamos disponíveis no YouTube e no Instagram, Africafé com as Pretas. Nosso podcast é gravado ao vivo às segundas, quartas e sextas em live, às 10h30 no nosso Instagram. Desperte seu pensamento, prepare seu café e vem soleramente. O futuro é ancestral. Fique com o episódio de hoje. Olá, Africafeinados! Mais um programa começando, que alegria! Hoje o café não foi suficiente para dar conta desse xirê filosófico. E a gente está recebendo as pretas cervejeiras, é verdade. Nem só de café vive uma mulher preta filosófica, não é mesmo, Ju? Seja bem-vinda. Bom dia, gente. Eu tô falando bom dia, mas eu quase falei boa noite. Olha, eu já tô hoje, né? Bom dia, gente. Um prazer, uma honra imensa estar aqui compartilhando com vocês hoje. Apesar de estar na água e no chazinho. Olha, mas isso é uma questão só de oportunidade. Eu preferia realmente que essa resenha estivesse acontecendo numa boa roda de... Opa, tô ouvindo a mim mesma. Acho que alguém tá... Ju, você tá ouvindo... Eu estava me ouvindo a mim mesma. Deve ser no computador da Cate. Cate está um pouco travadinha aqui. A gente sabe que o nosso programa é gravado ao vivo pela plataforma Instagram, no IGTV, e depois reposicionada aqui para as redes e distribuída também para as redes streams como podcast, e está lá no nosso canal de YouTube. Não vou me fazer de rogada enquanto Catiúcia vai se resolvendo aí com os problemas técnicos junto com o nosso ponto eletrônico. Eu já vou convidar a Ju para uma resenha aqui. Quero que ela fale um pouco dessa paixão pela cerveja, como que foi essa ideia de reunir 6 mulheres pretas ao redor deste líquido sagrado, mas que ainda a gente sabe que é muito direcionado para o público homem, né? Já vou fazer uma provocação, Ju. Sempre que a gente vê um comercial de cerveja, né? O que a gente vê são mulheres gostosas, padronizadas brancas, e homens felizes brindando as suas cervejas ao redor dessas mulheres, né? Problematizemos. Pois é. Então, vou começar me apresentando. Eu sou Juliana Baraúna, tenho 33 anos. Sou jornalista e cineasta de formação, trabalho com TV e cinema, sou coordenadora de pós-produção e diretora. Então, enfim, para mim, estar desse lado de cá das câmeras ainda é um lugar não tão confortável, assim, mas estou topando o desafio, não só pelo Pretas Cervejeiras, mas por estar me sentindo super em casa no Africafé. Enfim, como eu estava falando um pouquinho antes aqui para a Jana, eu conheço a Catiúcia há mais de 15 anos, enfim, dentro de processos de formação, não só acadêmicas, né, mas principalmente de coletivos de movimento negro. Eu fiz parte do Grotagem quase 7 ou 8 anos, formando o Grotagem, que era um grupo de, enfim, sarau, digamos assim, só entre pretos e pretas. O início do Pretas Cervejeiras passa, inclusive, também por um grupo que eu faço parte do Catiúcia, que chama Quilombo das Pretas, onde a gente sempre se reunia para tomar cerveja antes da pandemia, né? Agora a gente tem feito isso virtualmente. E, enfim, somos amigas há muitos anos, e no nosso rolê, né, na nossa mesa de cerveja, tem sexo. Os assuntos são de política, são sobre as nossas questões emocionais e psicológicas. Tem muita risada e muita brincadeira, muita felicidade. Pouco depois, enfim, desse momento de êxtase, né, de falar assim, cara, essa mesa aqui ela precisa ser expandida, né? Ela precisa sair daqui desse lugar aqui. Teve uma exposição no MAR, que é o Museu de Arte do Rio, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, não sei, as pessoas devem estar vendo a gente de vários lugares, né? Enfim, no Rio de Janeiro, essa exposição lá durou 1 ano, falando sobre samba. E aí foi uma exposição que tinha pouquíssima presença feminina
né? Até das mais famosas, assim, tipo Dona Ivone Lara, Alessi Brandão, isso me incomodou muito. E aí tinha um momento no stand que tinha essa foto, que é a foto que vocês utilizaram pro banner, né? Que é a nossa foto de inspiração. Muitas pessoas questionam por que a gente não coloca a nossa foto, por que a gente não coloca a nossa logo, e a gente não abre mão que a imagem seja a imagem das pretas cervejeiras, que são as nossas pretas cervejeiras de inspiração, né? Então, a gente não está inventando a roda, a gente está dando continuidade a isso. O Pretas Cervejeiras não é sobre a falta de mulheres no ramo cervejeiro, até porque, enfim, a gente ressignifica isso o tempo inteiro. Se a gente for olhar em todas as plataformas, em todos os meios, em todos os mercados, nós não estamos lá. Então, é mais um processo de reinvenção, é mais um processo de continuidade, de entender que nós sempre fizemos isso, como nessa imagem, né? Nessa imagem é a ala das baianas da Cidade Alta, que agora é o Império Serrano. Então, são mulheres negras numa mesa de bar em volta de muita cerveja, né? Compartilhando, muito provavelmente, tudo que a gente faz quando a gente está na mesa de bar com as nossas amigas. E a gente foi para esse lugar do virtual para fazer isso, né? Para fazer essa mesa de bar. Então, a gente fala sobre absolutamente tudo. A gente fala sobre sociedade, a gente fala sobre política, a gente fala sobre sexo. E a gente está ali o tempo inteiro ressignificando o nosso... Não a partir do não, né? Do não sou feminista, não é o não, é o que eu sou, né? Pontuando o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente gosta de falar, enfim. É um desafio por conta de todo o preconceito que a gente vive em todos os meios, em todos os ramos, em todos os mercados. Então, a partir do momento que a gente vai em algum festival de cerveja, as pessoas olham pra gente como se a gente não entendesse daquilo, como se a gente não fosse capaz, né, de perceber. E somos 6 mulheres plurais, dentre elas, muitas delas com conhecimento cervejeiro específico. Uma delas é a Madu, que é formada, né, em farmácia e tem pós, e todo o direcionamento da carreira da Madu é para fermentação cervejeira. Então ela é a mina da cerveja. E ainda assim, todas as vezes que ela senta num lugar mais específico, ou especializado, digamos assim, e vai pedir uma cerveja, as pessoas têm alguma questão, né, relacionada a isso. Assim. É uma coisa que a gente passa, porém estamos para ocupar esse espaço, para invadir esse espaço, retomar esse espaço que é nosso, em bloco. A gente não está sozinha. Então, somos pretas cervejeiras, somos muitas, todo aquele bonde que está lá. Nós somos só 6 administradoras, mas todo aquele bonde que está seguindo, né, uma grande comunidade, também são pretas cervejeiras, algumas, inclusive, que nem bebem cerveja, mas que compartilham de muitas ideias com a gente. Assim. É muito especial assim, esse lugar para a gente. Eu acho que vocês fazem uma coisa muito interessante, que é unir, né, a ideia da cerveja, né, com essa ideia de filosofia, de trocar partilhas, experiências, né, e isso para este tempo é muito revolucionário. Eu queria que você falasse sobre as suas parceiras, apresentasse essas 6 mulheres incríveis, né, assim, como você disse, você primeiro é cineasta, né? Assim, tem uma representatividade dentro da cultura. Eu sei que tem as outras pretas cervejeiras que estão na linha de frente, também desempenham outros papéis. A gente tem afroempreendedoras, enfim, queria que a gente falasse um pouco delas para apresentar para os nossos africafeinados. E enquanto isso, vamos vendo se a Cati consegue se restabelecer aí com sinais. Antes de mais nada, deixa eu só avisar, porque a Cati está numa convenção internacional em Salvador, pode ser que ela esteja com problema na internet, mas a gente não vai deixar de apresentar esse xerê filosófico das pretas cervejeiras hoje aqui com a Ju. Fala aí pra gente, Ju, quem são as outras 5 pretas que estão contigo nessa travessia? Então, temos Lorena. A Lô, ela é engenheira de alimentos. E, enfim, a Ló tem 4 empresas de consultoria, de engenharia de alimentos, de planejamento, enfim. É uma virginiana e uma mente organizadora e pensante,
tem um lugar central, assim, dentro desse grupo, sabe? O arroba da Lori é @loo, com 2 O, e Coimbra. Eu vou pontuando aqui as informações que eu tiver aqui junto com você, para a gente não esquecer de emancipar nenhuma dessas 5 pretas incríveis. Perfeito. Tem Madu Vitorino. A Madu foi a que eu acabei de falar agora, que é a nossa consulta aos universitários. A Madu é a nossa cientista, né? É a preta das invenções e das experimentações, né? Madu... Acho que ela é a mais nova de vocês também, não é? Então, na verdade, tem Madu e Teca, que tem mais ou menos a mesma idade. E aí é isso, assim, super jovem, né? E super engajada em muitas frentes, assim. Agora, na pandemia, a gente estava brincando que ela se enfiou em vários cursos. Aí ontem a gente estava conversando, ela falou: Ju, o último que eu fiz foi sobre inteligência emocional. Você tem noção? Amiga, eu fiz esse curso. Um dia a gente tem que fazer um programa sobre inteligência emocional. É muito emancipador. Incrível. Uma hora vamos fazer. Até bom saber que ela já fez esse curso, que eu vou fazer uma proposta aqui de eu acho isso interessantíssimo, mas... Total, enfim, serve para muitas vertentes, mas ela é essa pessoa que caça e cata... Necessidades intelectuais. Exatamente. Essa é a nossa Madu Vitorino. E aí, qual que é o IG da Madu? O IG da Madu, eu acho que é @Madu Vitorino. Deixa eu catar aqui, que eu não tenho de cabeça. Depois a gente vai colocando. A gente tem a Stephanie, né? Stephanie Nascimento. Madu Victorino, com Victorino. Madu Victorino. Isso. E aí tem a Stephanie. A Stephanie, a nossa Teca. A Teca, eu conheço a Teca, cara, desde, sei lá, dos 14 anos, assim. Eu fui da família dela, namorei um dos primos dela, assim. A Teca fica nesse lugar até que a mãe, né, uma jovem mãe solo, então traz pra gente toda essa vivência, né, da maternidade, no momento em que ela engravidou, de não tomar cerveja com álcool, compartilhar as experiências dela dentro desse processo de maternidade. A pequenininha dela, que também é a Madu, que também é a Maria Eduarda, vai pra gente pros rolês, então toda vez que a gente se encontra, tá a nossa Madu pequenininha, né, a nossa versão mini nesses rolês, então é também um diferencial quando chega um bonde de mulheres e criança, porque somos isso, não está desassociado, né, não tem, enfim, a não ser que seja um querer da mãe de deixar em algum outro espaço, a criança vem junto, então a gente precisa garantir espaços saudáveis, inclusive, para que essa criança habite e esteja, né, junto com a gente. Deixa eu só fazer um adendo também, que a Madu, ela é filha, ela é dona, né? Ela é gestora, ela é filha da dona ou dona, não sei como é. A Teca. Né? Isso, a Teca é uma das sócias, né? Que ela é empreendedora, empresária, aquela mulher. Teca é empresária e ela tem 2 marcas, né? Ela tem, na verdade, 3 empresas. O Pretas Cervejeiras, o Dida Bar e Restaurante, que ela é uma das filhas da tia Dilma, né, que é a nossa griot. E tem a Massai, que é uma marca de roupa. Enfim, dá conta disso tudo, cara, com maestria, assim. Enfim, até é cruel falar, né, que a gente dá conta disso, né? Só a gente sabe o quanto é custoso dar conta, mas Teca tira de letra, ela é incrível, enfim. Uma gestora de primeira, engraçada, roqueira, enfim, cervejeira de ponta, né? Tem uma escola incrível, família de tia Dilma, que eu só não consigo chamar de Dilma, só consigo chamar de tia Dilma. Temos Tainá Trindade, é a nossa Laquixa. Ela é empresária, dona da Uzuri. Ela é dona da Uzuri e também está se formando, né? Nossa, o que é a formação da Thay? Eu acho que a pesquisa dela é de arte. Deixa eu pegar aqui, deixa só, gente, desculpa. E a Thay, eu cantei para a Thay dançar, olha que a Tainá Trindade, eu cantei para ela dançar grávida da Dandara. Sério? Vocês estão me ouvindo? Agora estamos, irmã, tá super com a gente. A Tainá Trindade eu cantei é minha madre. Eu sou madrinha. Ela é madrinha de Dandara.
Precisava de uma cerveja agora. Porque história da arte. Olha isso! Gente, ancestralidade... Catiúcia, a nossa ancestralidade já era para ter conectado a gente há mais tempo, querida. Porque eu cantei para sua afilhada. Cantou. Eu Tainá dançou, rainha... Deusa do Ébano. E eu era cantora do bloco. Isso. Olha que loucura. Quando ela dançou para a Deusa do Ébano, ela já tinha ganhado. E aí ela é convidada para dançar novamente, grávida da Bubu, né? Nossa amada, nossa Tainá, nossa Dandarinha, que está enorme, inclusive, né? Faz 9 anos agora. Mais um motivo para a gente fazer uma roda. Eu acho que a gente falou de todas as pretas cervejeiras, agora eu quero falar da Catiúcia. Falta uma? Falta uma. Que é Jace Melquiades. Jace é historiadora de formação, mestre em história também. E é empresária, né? Ela tem a Era Uma Vez o Mundo, que além de tantas outras coisas que a Era Uma Vez é uma loja de brinquedos afirmativos, né? Enfim. Eu já apresentei algumas crianças pretas com as bonecas da Jace, maravilhosa. Todas nós, tirando a Madu e a Lori, assim, Stephanie, Tainá e Jace, começou pelo menos 10 anos. Então, é uma relação muito íntima, sabe? Uma relação muito de parceria, de amizade, de companheirismo, dentro desse processo de gestão, de administração dessas redes, né? Maravilhoso. Cátia, quer pontuar alguma coisa? Não, bom, agora que eu tentei no computador, tentei no tablet, entrei no celular, agora vai. Queria dizer que é muito, muito, muito bacana. Eu sou amiga da Ju, irmã da Ju, né? Eu sou irmã da Ju há mais de uma década, né? Então, eu acompanhei os Pretas Cervejeiras, sou muito, muito orgulhosa do trabalho das gurias, assim, né? E eu lembro a primeira vez que a Ju fez o evento para falar, elas fizeram sobre Pretas Cervejeiras, assim, então, o quanto... E aí eu estava lendo, né, eu acho que eu não sei se eu comentei isso com a Ju, que a cevada, ela nasce na África, né? Então, o quanto é importante essas mulheres negras estarem à frente trazendo essa discussão que foi tomada pelos mercados ocidentais, pelos mercados de homens brancos, e quando, na verdade, ela é de uma raiz africana, né? E a ancestralidade é isso. É tão incrível que essas mulheres retomam esse lugar, né? E falam, né, de quanto a cerveja ela também é uma potência de arte, enfim. E é um time de mulheres pretas incríveis, tu viu, né, Jana? Que é um peso, né? Então, agora eu queria falar que o Pretas Cervejeiras agora também tem a contribuição da Catiúcia Ribeiro, Preta Cervejeira, a Jana Amor também agora é Preta Cervejeira. É exatamente isso, exatamente esse lugar. De falar, olha, eu sou Juliana Paraúna, sou jornalista, cineasta de Preta Cervejeira e todas nós, assim. É sobre isso. Todas nós. Meu nome é Jana Amor, sou multiartista, apresentadora do África Café e sou Preta Cervejeira. Por favor, façam isso, por favor. Eu queria que a gente falasse um pouco, a gente sempre gosta de contextualizar e trazer um pouco essas problemáticas de novo direcionamento de olhar aqui no África Café, né? Como vocês ressignificam através dessa própria imagem, né? Quando vocês colocam uma imagem que não é o rosto de nós 8, não é mais das 6, quando não é o rosto de vocês, né, das 6 mulheres que estão na linha de frente, e sim de uma cena de mulheres que vêm traçando os passos para a gente, isso me traz uma sensação de continuidade, de legado, de entendimento. Queria que você trouxesse um pouco mais dessa reflexão para a gente. Então, assim como a Cátia falou, né, a gente tem esse processo do legado roubado, né? Enfim, e uma das coisas que a gente faz muito é nos colocar no centro e não colocar nós, mulheres negras, nós, povo preto, no centro. Então, como eu falei um pouquinho antes, né, que a gente não está aqui para disputar mercado, a gente não está aqui para disputar e determinar e falar a partir do não, né, existimos porque não existe mulher negra, a gente está provando que existe mulher negra no meio cervejeiro. Então, assim, o fato da gente se colocar à frente e fazer uma @Pretas Cervejeiras, uma comunidade Pretas Cervejeiras, outras tantas
vieram, assim, mulheres que são formadas como sommeliers de cerveja e vinho, outras tantas começaram a se identificar e quando a gente fazia nossos encontros presenciais, os nossos rolezinhos iam até o nosso encontro pela necessidade, né, e pelo desejo do encontro, de estar junto, de não se ver sozinha em nenhum desses espaços que são de maioria branca, né? Então, assim como a Catiúcia falou, a cerveja ela é preta, né? Então, enfim, a gente tem uma cervejaria do sul, inclusive, de Porto Alegre, que são os Implicantes, né? Que é a primeira cervejaria negra do Brasil. E os Implicantes, eles lançaram uma vaquinha durante a pandemia para manter a produção deles, e eles sofreram muitos ataques racistas. E muitos desses ataques racistas falavam sobre vocês estão se apropriando de uma cultura que não é de vocês. Ou seja, pessoas brancas dizendo que a cultura cervejeira é nórdica, por princípio, né? Que a cultura cervejeira é alemã. E quando não é, quando o princípio cervejeiro, e há provas, a gente não está aqui, enfim, tem um texto lá no nosso feed, e a gente também faz um vídeo sobre isso no YouTube, a gente, enfim, está em todas as plataformas, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, e a gente está no YouTube também, então a gente tem um vídeo falando sobre isso, onde a Jace, que é historiadora, levanta essa questão, e a gente tem um texto no nosso feed falando sobre isso, do processo de nascimento da cerveja, que não é branco, entendeu? Então, a gente retoma esse entendimento, compartilha esse entendimento, né, com outras mulheres negras para que haja esse processo de retomada, né, para que haja esse processo de eu estou falando de um lugar que é meu sim, né? Então, enfim, é isso que a gente coloca enquanto princípio, né, no trabalho. Tati, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, tem um chiado aqui, eu acho que é do meu celular, mas eu quero falar com a Ju. Que forte não isso, tô né? Vocês estão ouvindo? E que foda isso que a Juliana trouxe, né? Porque as pessoas atacam outras pessoas pretas sem entender o contexto, sem entender o pertencimento histórico, né? E isso, a Ju falou uma palavra que eu gosto muito, que é esse legado roubado, né? E o quanto as pessoas enriqueceram com esse legado roubado. Então, ações como das pretas cervejeiras, elas são muito incríveis, elas são fundamentais, porque além de tu tomar cerveja, entendendo que aquilo é teu, eu acho que tem um gosto especial quando tu descobre que aquilo é teu, né? Então tem um gosto, a cevada chega a ter um gosto diferente. Mas o quanto também isso faz parte da história, né? Então nós estamos falando de Ambev, e estamos falando das grandes marcas, né, que circulam o grande capital em torno da cerveja, que enriqueceu esses povos e que ainda continua negando o nosso pertencimento, assim, né? E aí, claro, numa estrutura machista, patriarcal, 6 mulheres pretas ainda trazerem esse tema é revolucionário, é muito foda, velho. Me ouviu, Jana? Tem uma teoria que eu quero ver se de repente a Ju sabe, que a cerveja foi criada por mulheres. Sim. Eu não sei se isso é uma verdade, se isso é certo, mas eu queria saber se você tem alguma fonte dessa pesquisa. Inclusive... Pode falar. O processo agrícola e o processo artesanal, ele é feminino, né? Então, enfim, eu sou jornalista e eu trabalho com cinema e TV, e hoje a maioria dos editores, né, que trabalham com tecnologia, com edição... Só um minutinho, irmã, tem um som vazando que é de... Parece... É teclado da Catiúcia. Tecladinho? Tá. E aí... Enfim, a maioria dos editores são homens, né? Homens brancos, isso é a maioria. Só que o processo da edição de vídeo, artesanalmente, de cortar e colar a película, ela é feminina. Da mesma forma, a produção agrícola, né, dos primeiros processos de fermentação cervejeira, né, que vai para esse lugar
que é uma coisa, que é um processo também que a gente faz, que é pegar a cultura cervejeira e colocar no lugar do inalcançável. Então a gente bota aqui embaixo. E não é para baixar o nível, não é. É para trazer para todo mundo, sabe? Então, uma das coisas que a gente faz, assim, dentro dos encontros que a gente fazia, né, e que a gente agora faz virtual, as meninas ficam muito receosas do que beber. O que vocês estão bebendo? Eu falo, gente, então, o meu dinheiro cabe eu beber uma Brahma. O meu dinheiro cabe eu beber tal cerveja. Se o seu dinheiro cabe beber uma cerveja que custa R$30, eu posso te indicar uma. Mas não se limita e não fica com medo de experimentar. De olhar naquela geladeira, olhar um rótulo, entender o que aquele rótulo significa, porque é uma coisa que a gente faz também, a gente explica quais são aqueles números e todos aqueles símbolos, né? Escolha a sua cerveja com consciência e prove. Faz parte do processo de provar e de experimentar, gostar ou não gostar, né? Então, o lugar do bar é um lugar negado para a mulher. Então, você passa no bar, você vai vários homens sentados, tomando cerveja sozinhos ou acompanhados. Uma mulher está sempre no lugar de ser assediada. Então, se você senta, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, Jace também gosta muito de fazer, que é sentar no bar e tomar uma cerveja. Tem um pub aqui na frente da minha casa, agora eu não faço mais isso, mas assim, atravessar a rua e sentar, sem estar ali no lugar de ser cobiçada, de querer companhia. Eu não quero companhia. Eu quero sentar aqui, tomar minha cerveja, pagar por ela e ir embora para minha casa. Tá tudo certo, sabe? Em relação a isso, assim. Então, enfim, esse processo de retomada, né, de falar assim, olha, a cerveja é a inicial produção cervejeira não só africana como feminina, sim, né? Isso vem depois se estabelecendo de algumas outras formas. Tem, inclusive, histórias falando sobre monges que no processo de... Gente, como chama? De jejum, tomavam cerveja, né? Porque a cerveja, ela, de alguma forma, ela é equivalente ao pão, né? Então, tem muita gente que chama a cerveja de pão líquido por isso. Então, os monges meio que burlavam o jejum tomando uma cerveja. Então, existem várias histórias, várias vertentes, e a cerveja hoje chega nesse lugar onde a gente determina que ela não vai ser só manipulada e determinada por homens brancos. Que estaremos, sim, retomando esse lugar que é nosso. Eu vi que ela era parte, as cervejas, elas estavam reservadas às mulheres, era uma criação feminina. Tem uns desenhos, umas imagens do Antigo Egito, não por acaso, é claro, né, que nas sociedades antigas a cerveja ela era considerada um presente de uma deusa, e nunca de um deus masculino, né? Existem algumas representações que eu achei, fazendo essa pesquisa que ia nos fundamentar aqui hoje para receber as pretas cervejeiras, né? E achei muito curioso e fiz esse paralelo na minha mente, assim, porque a gente vive falando aqui vou fazer essa provocação agora, a gente vive falando aqui no África Café sobre os imaginários que quando a gente pensa, porque assim, se a gente fizer um exercício aqui com todo mundo, com os africafeinados, a gente falar, fecha os olhos, imagina uma cena com cerveja. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que fecham os olhos não vai imaginar uma cena com mulheres bebendo cerveja. E aí é sobre esse imaginário que a gente precisa reocupar, né? Então, isso se dá por quê? Por causa deste cenário que a gente cria. Primeiro, associa-se um padrão de corpo de beleza que é conceituado pela cerveja. Eu tenho amigas que são modelos, né? E que questionam muito mulheres negras, né, modelos negras, que questionam muito esse lugar da representatividade do corpo negro em representações, em campanhas de cerveja, porque pro calgar da modelo ali, fazer uma campanha publicitária de cerveja é uma conquista muito valiosa para
para a carreira da modelo, né? Uma vez que ela dita uma coisa que é referência, que é o que todo mundo quer, né? Aquela coisa toda. E aí, quando a gente reocupa esse imaginário e traz esse tipo de discussão, a gente está dando a possibilidade de reocupar esses imaginários com novos pensamentos. E depois deste África Café, eu tenho certeza que se em outro programa alguém falar, feche os olhos, imagine uma cena com mulheres bebendo cerveja, a gente vai estar lá ocupando esse imaginário. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas reocupações, né? Primeiro eu quero dizer que vocês podem contar comigo para poder auxiliar em direção de arte, em música, porque eu quero esses imaginários ocupados. Segundo, quero uma foto nossa bebendo muita cerveja, quero fazer a reprodução daquela foto que inspira vocês agora com a gente, que são, né? Com essas mulheres que são mulheres que estão aí emancipando, né? Mulheres pretas emancipadas, emancipando outras mulheres, né? Porque a reflexão, quando a gente está partilhando saberes aqui, agora a Coralina fala de uma coisa de educação que eu acho maravilhoso, que é quando a gente partilha o que sabe, a gente mais aprende do que está partilhando, né? E aí é essa oportunidade de troca. Queria que você falasse um pouquinho disso. A gente ganha muito mais. A gente colocou o projeto na rua, achando que a gente ia para um lugar de quase formação, sabe? Só que a gente troca tanto. Assim, a gente brinca que a mágica acontece no DM, né? Que a gente publica os stories, que a gente publica as imagens no feed, que a gente, inclusive, informa, mas o retorno que a gente tem, as indicações que a gente tem, porque a gente tem mulheres pretas cervejeiras no Brasil e no mundo inteiro. Esse movimento que a gente está fazendo aqui no Brasil e que não é nosso, né? Então, assim, gosto sempre de falar da Sara, né? Que é uma das primeiras mulheres pretas na cerveja, que logo assim que a gente publicou o @, que seguiu a gente, que a gente começou a trocar, que tem um trabalho anterior ao nosso, que ela faz uma ligação entre a cerveja e a literatura preta. Então, assim, Sara é uma grande referência pra gente. A gente sempre, todos os lugares que a gente vai, a gente fala dela, porque antes de ter os nossos processos cervejeiros, né, a gente também aprendeu a não só exaltar, né, mas também reverenciar os mais velhos, quem veio antes. Então, assim, o nosso trabalho ele nunca seria o que ele é sem Sara e sem outras tantas mulheres pretas sommeliers. E aí, dentro desse processo desse @, a gente descobriu mulheres no mundo inteiro. Mulheres nos Estados Unidos, principalmente, que estão dando um processo... não vou nem falar um pouco mais avançado do que o nosso, porque são outros processos históricos, né? Mas que estão em outros processos de, inclusive, desenvolvimento de cervejas mesmo. Então, assim, Black is Beautiful, que foi um processo dos Estados Unidos que está sendo importado aqui no Brasil por homens brancos, inclusive, infelizmente, é uma cerveja realizada e produzida por pessoas pretas, né? Pela comunidade preta. Então, enfim, a gente está também nesse processo de mudar esse imaginário. Então, a gente tem uma série de preocupações em relação à nossa segurança pessoal, enquanto à nossa imagem. Então, assim, todas as vezes que a gente ia fazer sessões de fotos, pensar em quais roupas a gente ia. Eu, inclusive, estou nesse momento de short, né? Mas, assim... Mas com a camisa da Preta Cervejeira. Mas, assim, a preocupação de que forma que a gente vai aparecer nesses lugares, entendeu? Porque nós somos mulheres pretas jovens. Então, a probabilidade da gente ser colocada nesse lugar cervejeiro de homens brancos enquanto peças de carne, né? Enquanto as mulatas... Era muito mais fácil, porque é isso que o mercado cervejeiro... se você colocar no Google, né, mulher negra e cerveja, aparece logo a icônica, né, publicidade, onde tem uma cerveja preta de uma marca e uma mulher negra com as suas curvas acentuadas, que são coisas que não... Assim, se você for ver as mulheres negras que estão administrando esse G... Não compreende nem a nós e nem muitas que nos seguem, assim. Isso não é uma questão, né? No nosso corpo, a forma com que a gente cuida do nosso corpo, a forma com que a gente se apresenta esteticamente, o que a gente não é uma questão, sabe?
Então, assim, a ideia é padronizar, é colocar um tipo de mulher preta, né? Então, assim, a mulher que serve é essa aqui. É essa mulher que tem o corpo violão, é a mulata, enfim. E a gente vai para um outro caminho, né? Somos mulheres negras, intelectuais, de diversas formações que não determinamos representatividade. A gente vai para um outro caminho. A gente não representa ninguém além de nós mesmos, sabe? Enfim, aquele G é também o xirê, é também trazer outras tantas para aquele feed para mostrar que somos muitas, de fato, né? Para também trabalhar com esse imaginário. Eu trouxe uma matéria, eu vou salvar uma matéria, vou deixar uma matéria para a gente pesquisar depois no history do África Fé, estou deixando aqui no perfil aqui para ver se o Anderson consegue colocar algumas imagens para a gente sobre dessa matéria. É uma matéria da hypeness.com.br, é um site que eu gosto bastante, que traz umas pesquisas bem interessantes, e é uma matéria de 2018, e o título da matéria é A História Comprova, a cerveja foi criada e desenvolvida por mulheres. Então, nessa matéria, irmã, é interessante porque ela traz desde essas imagens do Antigo Egito, de mulheres fabricando cerveja, servindo cerveja, né? E essa travessia ao longo da história. Eu não sei exatamente que horas que o Ocidente pegou isso e falou assim, é a loira gelada, eu não sei que momento que... também não interessa, né? Mas a questão é como a gente vai reocupar isso, né? Como que a gente vai... Porque quando você traz para mim essa questão de a gente se preocupa como a gente vai se vestir, a gente se preocupa porque você está preocupado com os códigos que você vai dar de gatilho para poder ressignificar, porque uma coisa é contribuir, uma vez que você pode entrar neste código e contribuir para que esse imaginário... A Kátia fala uma coisa que para mim é de uma lucidez, que é os corpos pretos não necessariamente têm a subjetividade preta, né? Muitas vezes nós somos os nossos corpos pretos operando dentro de uma subjetividade embranquecida. Então eu acho fundamental ter essa reflexão, porque quando você pode ser ali um corpo preto, mas se você está com uma roupa mais sensual, se você está com, né? Não que você não possa, entenda, não é sobre, você pode estar com qualquer, é sobre como a gente vai reocupar esses imaginários, né? A gente não é porque é isso que ainda não somos livres, Preta. Ainda é sobre isso. Então, quando tem... Aí vou levantar algumas questões, né? Que você levantou algumas questões, vou levantar mais daqui também. Quando a gente tem a Marcha das Vadias, né? Quando a gente tem as mulheres, né, brancas, em sua maioria, reivindicando o seu lugar de poder andar com o seio de fora ou utilizar a roupa que... Isso é um lugar também... Estamos falando também de privilégio. Em dois sentidos. Primeiro, porque assim, eu trabalhei 3 anos e meio na CUFA. Então, eu digo que eu conheço favela no mundo inteiro, né? Fui para a França, conheço favela na França, mas nunca fui na Torre Eiffel. Então, assim, a forma de expressão corporal dentro desses lugares que são majoritariamente pretos não é uma questão. As meninas usam short e sutiã na rua. Não é uma questão. E elas não sofrem abuso sexual, não existe isso. Então, assim, esse debate da sociedade é um debate de uma sociedade branca adoecida. É um debate, então, assim, é muito importante que a gente entenda o que a gente quer discutir, o que faz parte, de fato, de um debate da nossa comunidade, o que não faz parte, quando a gente está só aplaudindo ou está fazendo coro dentro de processos que não são nossos. Porque, assim, existe uma diferença entre uma mulher branca estar dentro de uma manifestação e tirar a blusa e uma mulher negra tirar essa blusa. O nosso corpo ele já é hipersexualizado. Eu posso já usar short como eu utilizo. Se eu apresento isso nesse espaço, como isso vai ser conotado? Como eu vou ser tratada a partir disso? Nós não somos livres ainda. Estamos lutando e galgando e dando continuidade dentro desse processo de libertação. Em algum momento teremos, acredito eu,
né? E estou aqui viva para que isso aconteça em algum momento. Teremos em algum momento essa liberdade plena. Ainda não é hoje. Infelizmente, ainda não é hoje. Tati? Estamos. Ai, estava aqui agoniada, achando que não estava vindo. Bom, a Juliana versa no nosso pensamento, né, Jana? A Juliana é uma mulher negra que faz os mesmos questionamentos que eu, enfim, como eu falei, nós nos conhecemos há muito tempo. Lá atrás, antes de eu ter caído, a Ju estava falando algo que é muito, muito, muito fundamental, e o quanto as mulheres não têm liberdade, né, para sentar no bar e tomar sua cerveja, né? E eu acredito que quando é mulheres negras, isso é infinitamente mais violento, porque como tem esse lugar da hipersexualização e o álcool traz essa conotação da sexualidade, né? Porque as pessoas acham que elas bebem, a cultura do álcool muitas das vezes não é beber por prazer, como eu e Ju fazemos quando nós nos encontramos, ou eu e Jana, enfim, para trocar uma ideia e beber, né? Como diz, ficar no brilho e tá legal. Mas, a partir desse lugar, né? Desse lugar homogêneo das mulheres, o quanto essa discussão que a Ju está trazendo ela é infinitamente importante, porque também há uma violência de quando uma mulher preta senta no bar para tomar uma cerveja, e que há uma violência quando uma mulher branca senta no bar, por exemplo, para tomar uma cerveja. Uma mulher preta, quando senta no bar para tomar uma cerveja, se ela não atende também ao estímulo da sexualidade, ela é agredida. O que não acontece com as mulheres brancas, assim. Então, o quanto também esse lugar da exotização, que a Jana também trouxe, que me incomoda muito, comercial de cerveja, a boa, né? E aí a boa é o protótipo da mulher muito bem carnuda, muito bem, o dito gostosona, né? E o quanto isso... o quanto mulheres, eu quero perguntar para a Ju, se mulheres negras, na visão dela, enquanto uma mulher preta, produtora de conhecimento, produtora de cervejeira, o quanto isso, o lugar das mulheres negras falando de cerveja ajuda nessa destituição, dessa exotização do nosso, por exemplo, assim, mulheres pretas produzindo cerveja pode me dar segurança de sentar no bar e não rolar um assédio a um estupro, entendeu? Porque o meu lugar também está no lugar de quem consome, não de quem produz, não somente de quem consome. Enfim, acho que não sei se tu conseguiu entender, Ju. Coisas que a gente fala, esse lugar também, né? Olha que loucura. A primeira vez que porque dentro desse grupo eu sou a pessoa que fala sobre sociedade, né? Eu sou a pessoa que fala sobre cultura, enfim. Cada uma de nós tem um ramo, digamos assim, né? E aí eu tô de sociedade e cultura. E aí, dentro desse processo de experimentação, de ir a bar, primeiro de fazer listagem de bares, que é uma coisa que a gente faz, a gente preza muito pela nossa segurança, a gente não está aqui para ser as fortonas, para ir para lugares, para enfrentar ninguém. Então, a gente primeiro faz uma lista de bares onde não tem histórico de assédio e racismo. Então, a maioria desses bares são bares, coincidentemente, né, gerenciados por mulheres negras, um deles é nosso QG, que é o Dida Bar e Restaurante. Então, primeira coisa de tudo é isso. Assim. E aí eu quis escrever um texto falando sobre táticas, que é um texto que eu ainda não publiquei, falando sobre como você sentar no bar e não ser assediada. Coisas que, inclusive, eu aprendi com Jana Guinon, Catiúcia. Jana Guinon me ensinou isso. Um dia eu cheguei num bar com Jana, e Jana estava me esperando, e aí tinham 2 copos de cerveja na mesa. E aí eu falei, Jana, você já estava me esperando, o copo tá quente? Ela falou, não. Porque a partir do momento que eu estou sentada aqui e eu tenho um copo e um segundo copo, qualquer homem que passa acha automaticamente que eu estou acompanhada. Isso tá uma casa, isso tá bebendo, me deixa. Não, entendeu? Mas isso é muito sério. Acha que eu estou acompanhada. E aí a gente começou a desenvolver várias táticas para não ser incomodada, para não ser assediada. E aí eu queria escrever sobre isso. É um texto que até hoje eu não publiquei, porque eu tenho uma vergonha ainda tremenda de ensinar para mulheres como não ser assediada. Isso é um absurdo, num grau que eu não consigo conceber ainda. E é uma coisa que em algum momento eu naturalizei, que eu comecei a fazer, eu naturalizei. Falei, gente, não dá para naturalizar isso, isso é um absurdo, isso está errado. Não, e detalhe, né? Uma coisa que é mais absurda, porque subentende-se que esse copo está sendo ocupado por um lugar de um homem, né? Exatamente. Cátia, uma vez eu fui casada e aí, com o irmão de Catiúcia, muitas histórias, Jana.
queixas. Ah, não, pô. E aí, o homem, né, o falo, estava sentado na ponta, enquanto eu e a minha irmã, Vanessa, na outra ponta. Então, ele estava na ponta da mesa e eu e Vanessa. Quem tinha o dinheiro? Eu e Vanessa. A conta foi na mão de quem? Na dele, obviamente. E aí, ele, muito, muito sagaz nesse sentido, e sem questão nenhuma, falou pro garçom, falou, quem tem dinheiro é elas. Eu tô aqui só para comer e beber. Então, assim, até nesse lugar, né, quando a gente está nesses espaços e vai nesses espaços e faz foto e publica, incentiva outras mulheres a estar também nesses espaços, é para que as pessoas se acostumem a nos ver nesses lugares. É para que a gente se acostume a também estar nesses lugares. Sabe? Nós temos poder aquisitivo, sim, para tomar uma cerveja de 30, 40 reais. Então, assim, o problema não é o valor dessa cerveja, né? O problema são todas as barreiras do imaginário social que colocam na gente até a gente chegar nesse lugar de pedir essa cerveja. E aí tem uma coisa que eu queria falar, não posso deixar de falar, é que eu tenho muitos dramas e muitas questões internas, né? E aí eu vou ligando para algumas pessoas para ir sanando isso. E aí, quando eu pensei no Preta Cervejeira junto com as meninas, eu liguei para um amigo meu chamado Fernando, que talvez ele esteja também vendo a live. Liguei para ele e falei, Fê, Fernando, diretor e roteirista também, Fernando Barcelos. Liguei para ele e falei, Fê, então, vou fazer o Preta Cervejeiras, porém eu tô com muito medo, cara. A nossa população, nosso povo preto, é o povo que mais sofre com a questão do alcoolismo. Eu vou fazer, então, uma publicação falando sobre alcoolismo. Ele falou, Juliana, que ele desce baiano às vezes. Juliana, pare! Se você deixar de fazer o Preta Cervejeiras, porque a nossa população está em mazelas, que o racismo e que as pessoas brancas colocaram a gente, eu não vou poder falar de gastronomia, porque o nosso povo passa fome. Eu não vou poder falar de ciência, porque o nosso povo não está nas escolas. Então, faça o seu projeto. Faça o Preta Cervejeiras. Esteja, faça e permaneça. E é com essa voz de Fernando, que é o meu grande amigo, meu parceiro, que me dá essas baixas, esses puxões de orelha, quando eu tenho essas crises de consciência branca, né? De subjetividade, uma culpa branca que não é nossa, né? Quando tem essas crises, ele me coloca no eixo. Tem que fazer, tem que estar, é nosso, você já é isso. Você já toma cerveja, você tá com uma mulher preta maneira, incrível, que tem um monte de coisa para falar. Então, assim, não é sobre alcoolismo. É sobre beber com qualidade. É sobre, inclusive, informar as pessoas. Tem outras formas de consumir o álcool, né? Então, enfim, uma das coisas que também vieram à tona dentro desse processo do Preta Cervejeiras. Foda. Uau! Cate? Foda. Não, foda, isso que a Jana... Não, é muito incrível, assim, isso que ele trouxe é de uma lucidez, assim, né, não é por conta da... Engraçado, né, que loucura, ontem à noite eu estava pensando sobre isso, assim, né, o quanto também nós trazemos essa culpa, mas nosso povo passa fome, tal, mas quem sabe ações como essa não mudem também esse horizonte de violência que está sobreposto para a população negra, né? Nós sabemos que 6 mulheres negras produzirem cerveja não tem o mesmo intuito e a mesma violência de pessoas brancas produzirem cerveja e o álcool entrar na favela. É uma outra dimensão, entendeu? Porque, inclusive, traz horizontes, traz diálogos e traz aberturas de debates que são possíveis, assim. Então, é muito sofisticado para ficar... Sofisticado é uma boa palavra, Kátia. Vou pegar um gancho, porque sofisticação, para mim, tem a ver com paladar, né? E às vezes a gente tá vindo ali num automático, e o que é? Eu falo isso porque a gente tem aqui essa paixão pelo café, e o café também sofre essa mesma apropriação, né? Porque, de repente, o Brasil é construído por mãos negras. Colhendo café, e as nossas produções e as pessoas emancipadas não são os nossos antepassados, né? A partir do mercado que isso abre. E o mesmo acontece com a cerveja, né? E aí eu começo a trazer com essa coisa, né? A gente não está incentivando, acho que
foi boa a sua reflexão, porque uma vez que você tá refletindo o sistema, quando você disse que tem muitos questionamentos internos, eu me identifico muito. Eu também sou bem inquieta com essas reflexões, mas como que é a gente também falar para a nossa população, para a nossa comunidade, que é possível se provar 3, 4 tipos de cervejas numa mesma noite sem tornar o engradado de cerveja pelo paladar, para entender de trigo, para entender qual a origem, para poder, né, a gente, a mesma prática para o vinho, né? Como que é tão importante essa discussão para reocupar esse imaginário, para tirar esse lugar da cerveja de ser um líquido para deixar todo mundo só doidão, e para trazer a cerveja para esse lugar de ciclo de conversa, de olha aqui, essa reflexão que me trouxe assim, esse paladar me lembrou isso, aqui tem mais trigo, aqui é mais, né, forte. As experiências geradas a partir desse livro. Experiências. Eu acho que é isso, acho que a gente tem que falar essa coisa, trazer essas coisas da experiência, né? É completamente diferente de um irmão passando necessidade na rua e chegar e me dar um dinheiro que eu preciso tomar uma cachaça porque tá frio a beça e eu quero, né? É um outro... Eu tô com fome e eu preciso comer. Eu preciso comer e assim... A gente precisa olhar para essas questões, sim, sempre que a gente tiver oportunidade, mas a gente não pode esquecer que a gente está no processo de emancipação e ocupando lugares e refazendo imaginários, né? Eu gosto de usar essa ideia de refazendo tudo a começar por nós mesmos, né? Porque eu acho que é sobre esse refazer, que esse questionamento que te faz mudar de opinião do Fernando Barcelos e que você chega com uma crença e que ele fala, ei, essa crença não contribui, é sobre esse lugar, e você se refaz e fala, preta cervejeira, é isso, e reocupando esses imaginários, né? Programa especialíssimo, estamos caminhando para o fim, infelizmente. Queria encerrar falando de uma questão que é muito bacana que a Ju trouxe, que quando nós estamos falando, há uma crença limitante que quando nós estamos falando sobre a luta da emancipação preta, essa luta ela perpassa por todos os locais e por todos os sentidos. E mulheres pretas produzindo cerveja e retrazendo a história a partir da sua própria ótica também compõem, né, essa cultura que passa a ser o nosso sistema imunológico. Então, assim, vida longa, as pretas cervejeiras, eu conheço todas as gurias, né? Porque as pessoas, elas acham que discutir racialidade e tal é só estar no campo da filosofia, da história, do direito. Também, mas não apenas, né? O nosso povo é um povo tão grandioso que tudo que está aí, que permeia no mundo, é de origem africana, né? Então, entender esse lugar da cerveja, entender como o consumo foi tirado como o consumo desse ocidente pega isso e ganha dinheiro e fala que é deles, esse legado roubado, tudo isso faz parte, né, desse projeto muito bem arquitetado para nosso aniquilamento. Então, assim, Preta Cervejeiras é fundamental para ter aula de história, por exemplo, para que a gente tome cerveja no bar com a nossa potencialidade, com o que nós fazemos, entendeu? Isso que tu falou, muito é verdade, a cerveja era sagrada no antigo Kemet, e ela era dada como oferenda, tá? Porque ela tinha esse poder que dá esse brilho, que perde um pouco sentido, é porque esse sentido faz parte de sentido num outro lugar, numa outra concepção, numa outra realidade, porque de repente essa realidade é o próprio real. Então agradeço a Ju, agradeço a todas as gurias, e é sobre isso. E agradeço a Jana Amor por esse programa tão bonito. O Anderson botou aí agora a foto, né, desse processo. Se fazia esse processo de Fortaleza. Divindades, né? Servindo cerveja, esse líquido sagrado. Sigam a gente lá no Preta Cervejeira, sigam os nossos arrobas individuais, vamos compartilhar e vamos trocar. Tem aqui no chat a Cafeinadas perguntando se podem receber alguma cerveja de mostra grátis. Não sei, talvez, hein? A gente vai fazer a formação e as pessoas que forem fazer a nossa formação vão receber cerveja. Então, já tem uma indicação aí. É sobre isso. Gratidão, viu, irmãs? Quer deixar mais alguma recomendação aí para as pessoas? Eu gostei muito dessa dica de
para beber cerveja sozinha, hein? Vou ficar ansiosa esperando esse texto aí. Eu quero esse manual. Essa cartilha. Eu tô tomando outros puxões de orelha do Fernando até publicar. Enfim, mas vai rolar, vai rolar. E é isso, assim, queria agradecer o espaço, dizer para as pessoas ficarem ligadas lá, né, as mulheres ficarem ligadas, mulheres pretas, né, ficarem ligadas lá com a gente no @pretacervejeiras. Que, enfim, a gente está fazendo tá há 2 anos, né, que a gente está nesse processo de grandes programações, de programações incríveis, assim, a gente tinha nossos encontros bimestrais, agora a gente está fazendo esses encontros virtuais, é um lugar de troca, é um lugar de respeito, é um lugar de troca de afeto, então, enfim, é a nossa casa, a nossa comunidade, estejam todas convidadas. Muito obrigada pelo espaço, muito bom papo, uma ótima semana pra gente, queridas. Axé, vitória é nosso destino.